Capítulo 161 Decisão de confusão. Isso significa que o teste já começou, disse Gustavo antes de se virar. Vamos, Ang, Gustavo disse e começou a andar novamente. Ang rapidamente o alcançou, pois não queria ser deixada para trás. O resto dos participantes percebeu que Gustavo e Ang devem ter se precipitado por causa do incidente. Eles rapidamente seguiram os passos de Gustavo e Ang. Naquele momento, mais de 30 dos participantes haviam caído. Cerca de 33 deles sobraram. Em poucos segundos, o terreno atrás se recuperou e se fechou novamente. Gustavo e Yang praticamente lideraram a multidão atrás deles. Às vezes, movendo-se em um padrão de jegue-zag. Os falantes mestiços já haviam calado a boca. Eles agora se sentiam tensos enquanto lutavam para seguir cada passo de Gustavo e Yang. Menos piso 617 Sala de vigilância. Dentro de uma vasta sala cheia de telas e dispositivos de tecnologia semelhantes a computadores, cerca de 50 pessoas estavam sentadas digitando em teclados holográficos. As telas holográficas da sala foram divididas em telas menores que mostravam lugares diferentes. Os locais exibidos nas telas holográficas eram os diferentes ângulos da instalação. Imagens de diferentes lugares ao redor da torre estavam sendo exibidas nas telas, e os jovens podiam ser vistos caminhando em todas as estradas que levavam à torre. Um homem de aparência jovem, vestido com uma jaqueta militar laranja com listras pretas, estava atrás das grandes telas com as mãos atrás das costas. Ele tinha longos cabelos loiros que chegavam à parte inferior das costas. Quantos lotes chegaram até agora? Ele perguntou com um olhar autoritário. Cerca de 6 deles, senhor. Cada lote originalmente tinha cerca de 40 a 60 mestiços, elevando o número total de mestiços para cerca de 300. No entanto, apenas cerca de 60 dos participantes conseguiram chegar à base da torre. Uma das pessoas tocando nas teclas holográficas falou atrás dele. Bom. O homem respondeu enquanto sua visão se movia para observar os diferentes pontos exibidos nas telas. 1. Ele notou algo e pausou a visão no canto superior direito da tela. Este lote parece ter o maior número de participantes recuperados, ele murmurou com um olhar intrigado. Nesta tela em particular, os participantes eram cerca de 30, movendo-se rapidamente em direção à base da torre. Em outras telas, o número de participantes variava de 12 a 15, por isso ele ficou intrigado com o número de participantes retidos neste lote. Eles parecem estar seguindo aquele garoto ali. Seus olhos se fecharam em um garoto de cabelo loiro sujo, liderando a tripulação. Embora houvesse uma garota com 2 chifres seguindo ao lado, era evidente que a pessoa que liderava era um menino. O homem de cabeça amarela observou como um menino evitou pontos diferentes no chão enquanto viajava em direção à torre. Interessante. Parece que ele consegue ver as armadilhas, o homem murmurou enquanto analisava a aparência do garoto. Outro candidato promissor pode ter aparecido, mas é muito cedo para julgar, disse ele internamente. Gustavo e o resto já estavam a cerca de 200 metros da base da torre. Os outros participantes que acompanhavam Gustavo e Yang por mais de 15 minutos perceberam que não haviam enfrentado as situações problemáticas que enfrentavam no passado. O chão não se abriu enquanto eles seguiam seus passos. Eles ficaram intrigados sobre como Gustavo conseguiu fazer isso, mas estavam mais preocupados em chegar à torre, que era o objetivo principal. Depois de mais alguns segundos, eles cruzaram mais 30 metros, mas imediatamente o fizeram. Gustavo parou seus passos. O resto atrás também parou e olhou para Gustavo por trás com um olhar confuso. Gustavo ficou lá por um bom tempo com suas íris brilhando escarlate e verde. Ei, o que está acontecendo? Por que ele parou? Os participantes atrás começaram a ficar impacientes depois de ver que Gustavo não se moveu por cerca de 30 segundos. Algo está acontecendo. Ang perguntou ao seu lado depois de perceber o olhar intenso de Gustavo. Sim, algo está acontecendo, mas primeiro preciso confirmar minhas suspeitas. Gustavo disse e começou a sentar no chão. Menos e. Menos o que está acontecendo. Por que ele está sentado? A multidão atrás não conseguia entender as ações de Guattari. Ang também não entendeu, mas não o questionou. Em vez disso, ela começou a se juntar a ele sentando no chão. Isso continuou por mais de 2 minutos. Gustavo apenas se sentou lá e continuou olhando para frente. Devido às suas ações estranhas, todos estavam com medo de seguir em frente. Alguns deles até se aproximaram dele e de Ang para perguntar se havia algum problema. Gustavo apenas sorriu para eles e respondeu: Estou com vontade de descansar. Vocês podem seguir em frente. Mesmo depois de ouvir a declaração de Gustavo, ninguém se mexeu. Alguns deles eram bons em sentir vibrações devido à sua linhagem. No entanto, seus sentidos únicos ainda falharam quando o chão estava desmoronando porque eles só sentiram isso no último segundo. Que loucura é essa? Não podemos simplesmente sentar e não fazer nada. Um menino gordinho com uma cabeça preta careca caminhou em direção a Gustavo e Yang enquanto falava. Ele já estava cansado de ficar parado, então decidiu fazer algo. Ei, continue nos guiando, ele ameaçou depois de chegar atrás de Gustavo. HMM.
Não é um pouco cedo demais para eu encontrar incomodos. Gustavo suspirou ao ouvir o menino gordinho falar por trás. Ei, você me ouviu? Ou você continua nos guiando, ou eu. Antes que ele pudesse completar a frase, Gustavo interrompeu. É sábio para você causar problemas aqui. Você sabe onde estamos, certo? Gustavo disse sem se virar. Enk, o menino recuou depois de ouvir isso. Lembrou-se do pai alertando-o para não causar problemas na filial do MBEL. Ele recuou com uma expressão cautelosa. Ah, dane-se, vou seguir em frente, um deles expressou e ativou sua linhagem. O gordinho encarou a pessoa que se movia, que por acaso era uma menina de pele verde e rabo marrom. Imediatamente ela ativou sua linhagem, energia semelhante a uma aura vermelha cobriu todo o seu corpo e ela começou a se mover para frente. Capítulo 162, Bucha de Canhão. Todos olharam para ela enquanto ela passava pela posição de Gustavo Yang. Depois que ela atravessou mais de 6 metros, o gordinho decidiu se juntar a ela. Ele também ativou sua linhagem, fazendo com que fragmentos metálicos pretos cobrissem seu rosto, mãos e pernas. Bang! 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 Seu movimento fez com que o chão fizesse sons altos. Ele alcançou a garota e eles continuaram avançando juntos. Vendo como não foram afetados, todos se juntaram a eles, correndo para frente e deixando Gustavo e Yang para trás. Imediatamente os dois da frente cruzaram cerca de 70 pés, canhões prateados de repente brotaram do chão. Zoom! 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 Cerca de 17 canhões com 2 ou 3 mini-canhões brotaram em menos de 5 segundos, disparando raios azuis na direção dos participantes. Bem, 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 bem. Como todos os participantes eram mestiços de nível Julo, 3 segundos foram mais do que suficientes para eles se prepararem para evitar os ataques. No entanto, imediatamente eles tentaram mover seu corpo, uma estranha pressão de repente desceu sobre a vizinhança. Tom! Todos de repente sentiram o peso de seus corpos aumentar em 2. Devido a essa mudança repentina, muitos mestiços não foram capazes de mover seus corpos rápido o suficiente e foram atingidos pelas vigas. Bom! 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 Cerca de 7 pessoas foram atingidas de uma só vez. Imediatamente um feixe atingiu uma pessoa, eles desmaiaram. Uma vez que seu corpo colidisse com o chão, ele se abriria e seus corpos cairiam na abertura. O menino gordinho foi um dos primeiros a ser jogado no chão abaixo. A garota que tinha uma cobertura vermelha semelhante a uma aura em seu corpo ainda podia se mover sem impedimentos pela mudança repentina na força gravitacional. Suege. Suege. Ela desviou dos canhões e avançou. Xii. Ela formou uma foice de 2 metros de comprimento feita de energia vermelha e a balançou em direção ao canhão à sua frente. Sugi. O canhão foi suavemente dividido em 2. Bang. 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 Mais participantes ainda estavam sendo abatidos. No entanto, alguns dos mestiços usaram outros como coberturas para evitar que os feixes os tocassem. Eles também atacaram os canhões, embora sua velocidade tenha diminuído significativamente. Em poucos minutos, os 17 canhões foram destruídos. No entanto, restavam apenas 21 participantes. Depois que todos os canhões foram destruídos, a força gravitacional voltou ao normal. Vamos, Ang, Gustav disse e começou a se levantar. Ang ainda estava maravilhada com o que acabara de presenciar. Ele queria usá-los como pasta de canhão. Foi por isso que ele escolheu ficar aqui. Pensar nisso fez calafrios percorrerem sua espinha. Gustavo nunca explicou o motivo da maioria de suas ações, então ela ficou especulando. Ela estava parcialmente certa com seu pensamento. Como Gustavo tinha uma linhagem relacionada à gravidade, ele já pressentia algo estranho à frente. Os canhões sob o solo estavam bloqueados por algo que impedia os olhos de Gustavo de ver através dele. Apesar da camuflagem, ele ainda sentia que poderia ser um pouco perigoso. Gustavo não queria revelar sua força tão cedo, que foi o principal motivo de suas ações anteriores. Ele só precisava de alguém para avançar para que pudesse medir o nível de dificuldade de qualquer desafio que eles iriam enfrentar. Aconteceu de ser um bônus inesperado. Bem, tudo deu certo no final, disse Gustavo enquanto caminhava lado a lado com Ang. Alguns dos participantes olharam para ele com um olhar de aborrecimento. Seu bastardo, você sabia sobre isso, mas não nos disse nada. Um deles gritou, assim que Gustavo e Ang os alcançaram. Gustavo, como sempre, os ignorou e continuou caminhando com Ang. Nesse ponto, eles estavam a cerca de 120 metros da base da torre. Eles agora podiam ver os outros participantes indo em direção à base da torre pelas diferentes estradas que levavam a ela. Ao se aproximarem da base da torre, Gustavo notou que não havia portas disponíveis. Praticamente não havia ponto de entrada para entrar na torre do MBEL. Gustavo sentiu algo e rapidamente se moveu para a direita. Juíze. Ele sentiu uma força invisível passar por seu rosto. Bang. A força invisível bateu no rosto da pessoa ao lado dele. Que há?
O sangue jorrou de seu rosto enquanto ele gritava de dor ao ser arremessado para trás por 12 metros. Bang! 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 3 outros participantes também tiveram seus corpos lançados para trás por forças invisíveis. Kian! Kian! Gritos reverberaram pela vizinhança enquanto os mestiços mais uma vez engajavam forças que eles não podiam ver com seus olhos. Desviar! 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 Gustave desviou para o lado repetidamente como se estivesse dançando. Ang também fez o mesmo enquanto avançava. Se um terceiro os visse de longe, eles pensariam que esse grupo de pessoas enlouqueceu, sem ter ideia de que estavam lutando contra forças estranhas. Para que essas forças desconhecidas sejam invisíveis, elas devem ter pelo menos nível 5. O MBO está tentando falhar com as pessoas de propósito. Gustave disse enquanto observava seus arredores. Ele foi capaz de sentir a forma da força invisível contra a qual todos estavam lutando. Eles tinham formas humanas. No entanto, Gustave podia sentir a energia do cristal de poder vindo deles, então ele descobriu que eles eram androides. Gustave desceu repentinamente, desviando do braço de uma IA invisível. Fecho. Ele cerrou o punho e jogou-o para cima enquanto subia. Bang! Ele acertou um golpe sólido no IA invisível, fazendo com que ele fosse lançado no ar enquanto se movia para trás. Bam! 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 O AI bateu em 3 de seu tipo, criando um caminho à frente para Gustave. Por outro lado, Aang acabou de explodir uma IA depois de se esquivar de muitos deles. Sus! Sus! Ambos correram em direção ao caminho que foi criado à sua frente, deixando o resto para trás. Ainda bem que Aang foi capaz de dominar a técnica de vibração que eu ensinei a ela, Gustave disse internamente enquanto eles se moviam juntos para a base da torre. Capítulo 163 Alcançando a torre. A garota de pele verde que tinha energia semelhante a uma aura vermelha cobrindo seu corpo também conseguiu abrir um caminho para si mesma e avançou. Mas 15 mestiços mais tarde conseguiram escapar das garras dos Jazz invisíveis. Situações semelhantes também aconteciam nas diferentes estradas que levavam à torre. Outros participantes também tiveram problemas em se defender dos Ais. Aqueles que conseguiram escapar dos Ais avançaram a toda velocidade. Imediatamente eles estavam dentro do alcance de 15 metros para chegar à base da torre, círculos azuis brilhantes apareceram no chão ao redor da torre. Troin. 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 Mais de 50 círculos brilhantes apareceram de repente ao redor da torre bem na frente dos participantes perto de alcançar sua base. 2 desses círculos de aparência suspeita apareceram vários metros à frente de Gustave e Aang. Aang, entre no círculo. Gustave gritou. Sus. Sus. Ambos correram para os círculos direito e esquerdo simultaneamente. Jin. Imediatamente eles entraram nos círculos, ele brilhou intensamente antes de desaparecer junto com os dois. A garota atrás deles com pele verde correu em direção ao círculo no lado direito e entrou. Jin. Ela desapareceu junto com o círculo, e apenas 14 dos participantes foram deixados nas proximidades. Esses participantes tiveram que lutar freneticamente, uns com os outros para entrar em um círculo. Jin. Jin. Gustave e Aang se viram dentro de um grande espaço branco. O chão, as paredes e o teto eram de cor branca. O espaço era tão grande que o tamanho poderia ser comparado a uma grande rua. Ambos apareceram no canto sul direito do espaço e, à frente deles, puderam ver várias pessoas sentadas. Os assentos foram posicionados em formato circular e havia um vasto espaço entre eles. Estes eram participantes que também foram teletransportados para cá. Eram cerca de 60 deles, e todos tinham rostos tensos. Mesmo depois de ver Gustave e Aang, eles apenas olharam por alguns segundos antes de ignorá-los. Gustave e Aang avançaram e encontraram um lugar para sentar. Enquanto esperavam, outros participantes começaram a aparecer um após o outro no mesmo local em que chegaram. O lote em que Gustave e Aang estavam também chegou depois de um tempo. Com o passar do tempo, mais e mais participantes foram aparecendo, e o espaço foi ficando lotado aos poucos. Gustave, Aang gritou para ele enquanto esperavam. Gustave se virou para encará-la. O que aconteceu lá atrás? Por que tivemos que passar por isso? Aang perguntou com um olhar confuso. Essa foi provavelmente a primeira fase do teste. Gustave disse com uma expressão contemplativa. Primeira fase. Aang perguntou com um olhar de perplexidade, mas o crachá dizia que o registro era às 8 da manhã. O teste não deveria começar até então, acrescentou ela. Aang, você se lembra do que eu te disse? Gustave perguntou enquanto colocava o queixo no ponho. Para estar pronto para surpresas. Aang disse com um olhar de incerteza. Isso mesmo. Prepare-se para surpresas. Deixe sua mente estar em um estado ativo o tempo todo. Gustavo afirmou. Em outras palavras, temos que estar alertas o tempo todo. No rosto de Aang, um olhar determinado podia ser visto enquanto ela estava pensativa. Ah, bando de idiotas inúteis. Não entendo como esses idiotas não conseguiram nem entrar na torre.
Um jovem participante alto e magro com cabelo laranja espetado gritou enquanto ria. Ele tinha acabado de ser teletransportado para o espaço há algum tempo. Um sorriso largo estava estampado em seu rosto enquanto ele colocava a mão atrás da cabeça e caminhava em direção ao resto dos participantes. Enquanto caminhava e expressava seu desgosto por aqueles que não conseguiram chegar à torre, os outros participantes o encararam com olhares estranhos. O Por que esse lugar parece morto? Ele expressou depois de perceber seus olhares. Pitoi. Ele cuspiu, bando de perdedores, veja como todos parecem assustados. Ele disse enquanto se sentava ao lado da garota de pele verde que veio do lote de Gustavo. Seu desgraçado, como ousa nos chamar de fracos? Você é que é fraco, falastrão. Menos vou cortar essa língua. Alguns dos participantes disseram. Eles foram provocados por suas palavras e expressaram sua raiva, mas ele os ignorou e colocou um dos dedos na orelha esquerda. Você não se parece com aqueles fracos. Ele disse com um sorriso para a garota ao lado dele. É. Não fale comigo tão casualmente. A garota de pele verde expressou com um olhar reprimido e começou a ignorá-lo. O Não seja tão orgulhoso porque eu reconheci sua força. Ele gritou. Encaca, vá falar com a sargenta, falastrão. Ela respondeu e se levantou. Ela mudou-se para a posição de Gustavo e Yang alguns metros à esquerda e sentou-se ao lado de Gustavo. É. Você acha que pode se livrar de mim assim? O participante com cabelo laranja espetado se levantou e se moveu em direção a eles. Ele se sentou ao lado da garota novamente e eles começaram a brincar. O espaço que antes era silencioso tornou-se barulhento devido a esses dois. Idiotas, disse um novo participante com baixa estatura e aparência legal enquanto caminhava em direção à área de estar. Ele tinha cabelos cor de água na altura dos ombros e duas linhas vermelhas que se estendiam da testa até a sobrancelha esquerda. Ele encontrou um lugar para sentar e fechou os olhos. TCH. O participante de cabelo laranja espetado olhou para a pessoa que acabara de chegar com um olhar cauteloso. TMA. Não pense que você vai me ofuscar neste teste. Ele apontou para o participante que acabara de chegar enquanto falava. Você nem vale a pena ficar na minha sombra, ria, TMA respondeu. HMPH. Veremos. O participante com cabelo laranja espetado expressou. Mais e mais participantes continuaram a chegar. Em cerca de 30 minutos, seus números ultrapassaram 1000, o número total de pessoas originalmente no local. Parece que a brincadeira entre Ria e a garota de pele verde junto com a participante que chegou mais tarde, TM, fez com que a atmosfera tensa diminuísse um pouco. Capítulo 164, próxima fase. Os participantes começaram a iniciar conversas uns com os outros. 1 hora e 30 minutos depois, Gustavo sentiu algo e olhou para cima. Troem. Um flash de luz brilhante apareceu no meio do espaço ao redor dos participantes. Quando o flash de luz desapareceu, um homem em uma jaqueta militar de cor laranja com listras pretas pode ser visto parado ali. Ele tinha lindos cabelos longos de cor amarela que chegavam à parte inferior das costas. A grande sala instantaneamente se acalmou ao notá-lo. Bem-vindo à Torre MBEL. Eu sou Gradier Chanatos, o superintendente dos participantes deste lote. O homem falou com uma expressão solene. Vocês todos devem saber por que estão aqui. O registro do teste de admissão MBEL vai começar em alguns minutos. No entanto, antes disso, gostaria de dizer algumas coisas. Tenho certeza de que todos vocês estão ainda confusos sobre o que aconteceu no seu caminho para a torre. Ele disse com as mãos colocadas atrás das costas. Essa foi a fase inicial do teste de entrada do MBEL para testar a reação dos participantes a situações perigosas e repentinas. Aqueles que não conseguiram chegar à torre falharam no teste e foram transportados de volta para as instalações. Ele narrou. Conversa. 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 O espaço ficou um pouco barulhento depois de ouvir isso. Os participantes agora tinham olhares de compreensão. Alguns deles já tinham a sensação de que eventos semelhantes estavam prestes a ocorrer quando perceberam que os funcionários da vizinhança não se preocuparam em ajudá-los quando o terreno explodiu. As palavras de Gradier Chanatos confirmaram suas suspeitas. Espere mais surpresas durante o teste. As coisas não serão como dizem, porque a única coisa que nunca muda neste mundo é que as coisas quase nunca saem como planejado. Aqueles que podem entender e se adaptar completamente a esse processo de pensamento será capaz de lidar com situações inesperadas. Somente aqueles que são bons o suficiente terão a chance de se alistar no MBEL. Portanto, certifique-se de fazer o seu melhor. Ele afirmou com um tom autoritário. Agora o processo de registro deve começar, ele disse antes de desaparecer junto com um flash de luz. Pronull. 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 O chão no meio da sala se abriu e vários pilares retangulares de prata emergiram deles. Esses pilares tinham duas impressões de palma em cada um de seus corpos que brilhavam em azul. Coloque sua mão na palma para confirmar sua identidade e passe para a próxima etapa. 1 mais menos Y. A voz do homem que acabara de sair ecoou pelo grande espaço.
O número de participantes na grande área do espaço foi próximo a 2.000. Ainda assim, os pilares eram apenas cerca de 20 em número. Luzes que formavam números começam a ser emitidas de cada pilar. Gradier Chanatos mais uma vez explicou que quando um pilar mostrasse o número em suas palmas, seria a vez deles tocarem o pilar e confirmarem sua identidade. 20 participantes se levantaram de suas posições sentadas e caminharam em direção ao pilar depois de ver seu número. Eles colocaram as mãos à impressão da palma e uma luz brilhante os envolveu, examinando seu corpo da cabeça aos pés. Depois que alguns foram selecionados e suas palmas escaneadas, o processo foi concluído. Os participantes que passaram pelo processo desapareceram de sua posição em pé. Ao contrário das expectativas de todos, nomes, classificações e graus de linhagem dos participantes não foram exibidos. Por algum motivo, o MBU decidiu não divulgar essas informações, embora as tivessem. Os participantes não sabiam que o MBU queria que todos participassem do próximo teste às cegas, sem ter nenhuma ideia de qual era a força de seus colegas participantes. Gustavo virou a palma da mão para encará-lo e olhou para o número novamente. 126. O número de participantes neste local deve ser de pelo menos 10.000. Como é que apenas cerca de 1.000 chegaram a este lugar? Gustavo se perguntou. Provavelmente existem outros lugares na torre para onde os participantes foram teletransportados. Depois de pensar por um tempo, ele chegou a esta conclusão. Este lugar é muito grande, então tenho certeza que vai caber as 10.000 pessoas. Qual seria o motivo da MBU para essa separação? Gustavo não pode deixar de pensar que o MBU estava brincando de novo. Apesar de muitos participantes terem sido desclassificados durante a primeira fase, com certeza ainda restariam mais de 1.000, e caberiam todos dentro desse grande espaço, mas foram teletransportados para outros lugares dentro da torre. Troen. Acima de um dos pilares à esquerda, o número na palma da mão de Gustavo foi exibido. Um participante foi teletransportado há pouco daquele local. Ang ainda estava sentada, esperando que seu número fosse mostrado. Ao ver Gustavo se levantar, sentiu uma onda de inquietação e decepção. Ela sabia que um momento como esse acabaria chegando, quando eles teriam que ser separados durante o teste. Apesar de saber que a separação deles estava chegando, ela ainda não estava feliz com isso. Ela só podia tentar fazer o possível para se alistar para poder acompanhá-lo. Boa sorte, Gustavo, ela expressou com um sorriso. Gustavo assentiu enquanto olhava para ela. Tente o seu melhor, acrescentou Gustavo antes de seguir em frente. Eu vou, Ang murmurou com um olhar de determinação. Gustavo caminhou majestosamente em direção ao penúltimo pilar do lado esquerdo. Seu porte e vibração de confiança, junto com sua aparência bonita, atraíram a atenção de muitas pessoas para ele. Especialmente o lote com o qual ele veio antes. Alguns deles ainda guardavam rancor contra ele devido ao que aconteceu antes. No entanto, neste momento, eles poderiam dizer que seu porte não era o de uma pessoa comum. Eu me pergunto em que grau ele está. Esses eram os pensamentos de quase todos os mestiços da vizinhança. Gustavo chegou à frente do pilar e estendeu a mão para tocá-lo. Troen. As luzes refletidas no pilar esquadrinharam toda a sua figura. Em poucos segundos, ele desapareceu de seu lugar. Jim. Os olhos de Gustavo recuperaram sua clareza depois que a luz ofuscante desapareceu, e ele se viu em um lugar diferente. Capítulo 165, Retrocesso. Depois que Gustavo desapareceu, Ang sentou-se e esperou sua vez. Espero ser teletransportada para algum lugar perto dele, ela disse internamente. Depois de mais alguns minutos de espera, foi a vez dela, e ela começou a caminhar em direção à frente. Gustavo deu uma volta depois de chegar ao novo local. Ao contrário do espaço anterior, este não tinha paredes. Todo o espaço era branco e brilhante, exceto pelo chão, que tinha trechos de grama verde. O espaço era vasto e era impossível ver o começo do fim, pois se estendia até onde os olhos podiam ver. No ar, uma grande imagem holográfica de números em contagem regressiva pode ser vista no alto. 15 horas e 4 minutos. Gustavo percebeu que a próxima fase provavelmente começaria depois que a contagem regressiva do cronômetro holográfico estivesse completa. Gustavo tinha certeza de que não era o único participante no espaço e que os outros provavelmente estavam muito distantes para que ele sentisse sua presença. Esperamos que eles nos deem um aviso sobre o que será a próxima fase, disse Gustavo internamente e começou a se sentar no chão. Os eventos das últimas semanas surgiram em sua mente enquanto ele se sentava. Depois que o chefe Danjo saiu 6 semanas atrás, Gustavo ficou furioso e prometeu lidar com os professores no comitê disciplinar. Ele traçou planos e planejou algumas coisas secretamente. Gustavo não queria apenas fazer algo do qual eles pudessem se recuperar facilmente. Ele queria obter provas que mostrassem que eles tiveram uma participação no incidente. Gustavo queria provas sólidas que colocariam os professores em situação precária sem que ele sentisse qualquer tipo de repressão. Gustavo se fez passar por um faxineiro da escola e se infiltrou em todos os escritórios, um após o outro, em busca de pistas. Havia cerca de 4 professores no comitê disciplinar, 3 homens e uma mulher. O Sr.
Lu foi a pessoa que exigiu pessoalmente que a carga de trabalho de Gustav fosse aumentada. O resto eram o Sr. Bot, o Sr. Son e a Sra. Grace. Gustav entrou em seus escritórios, um após o outro, em busca de pistas. Após vasculhar cerca de 4 de seus escritórios, Gustav não conseguiu encontrar nada relacionado ao incidente. Ele entrou no escritório do Sr. Lu por último para procurar pistas. No entanto, como os outros, ele não conseguiu encontrar nada. Ele até hackeou o tablet de agendamento, mas nada crítico apareceu. Gustav estava prestes a sair quando notou algo no tablet de horários do Sr. Lu. A tabuinha de horários era um dispositivo circular onde eram colocados os horários diários do Sr. Lu. Gustavo havia checado as tabelas de horários de outros professores do comitê disciplinar. Ainda assim, ele não conseguiu encontrar nenhuma pista. Por outro lado, algo no tablet do Sr. Lu chamou sua atenção. Laboratórios Delta. Gustavo expressou o que viu no tablet de programação. No tablet, foi exibido que o Sr. Lu tinha algum tipo de compromisso em um determinado laboratório no dia seguinte. Este laboratório em particular chamou sua atenção porque era um dos laboratórios para os quais Gustavo vendia cadáveres de mestiços. O local não era longe de seu bairro e era um laboratório de classificação inferior em comparação com os outros laboratórios da cidade. Gustavo começou a se perguntar por que o Sr. Lu iria querer visitar um laboratório que não condizia com seu padrão. Gustavo também deveria visitar o laboratório no dia seguinte para vender alguns cadáveres mestiços. Foi a oportunidade perfeita para ele ver o que o Sr. Lu estava fazendo. Cetilação. Gustavo abriu os olhos depois de ouvir um bip dentro do espaço. 3 horas e 59 minutos. Ele olhou para cima e percebeu que o tempo restante já era menos de 4 minutos. A projeção holográfica do cronômetro exibido ficou vermelha e o som do bip aumentou a tensão no coração dos participantes. Bem-vindos mais uma vez, pessoal. Uma voz alta ressoou pelo espaço. Cada participante em diferentes partes do espaço podia ouvir a voz. Aqui é Gradier Chanatos falando. A segunda fase do vestibular deve começar em alguns minutos, acrescentou em tom vibrante. Esta fase é baseada em uma única habilidade. Gradier Chanatos parou por alguns segundos fazendo com que a tensão no ar aumentasse. Resistência. Ele disse com uma voz alta. Ah, disse Gustavo. Ele esperava que essa fase fosse mais complexa, mas acabou sendo um teste de resistência. Agora, vou informá-lo sobre esta fase, disse Gradier Chanatos antes de prosseguir para explicar o que era necessário para passar no teste. Você só precisa fazer uma coisa durante o teste. Siga a luz. Siga a luz. Todos ficaram perplexos com sua declaração. Eles só precisavam seguir uma luz para passar no teste. Não importa o quanto eles tentassem ver, parecia muito simples para eles. Isso definitivamente não vai ser tão simples quanto ele diz, Gustavo disse internamente ao ouvir as palavras de Gradier Chanatos. Gustavo não foi o único participante que teve esse pensamento. Alguns deles se lembraram da provação pela qual passaram ao tentar chegar à torre. Isso os fez levantar a guarda porque sentiram que o teste poderia não ser tão simples quanto parecia. Gradier Chanatos explicou algumas outras coisas por mais alguns minutos. 00:30. Quando restavam apenas 30 segundos no cronômetro holográfico, Gradier Chanatos encerrou seu briefing e desejou boa sorte a todos os participantes antes que sua voz desaparecesse. Depois que sua voz desapareceu, uma enorme bola de luz verde apareceu à distância. Parecia tão distante, mas todos podiam vê-lo claramente. Ninguém precisava ser lembrado de que a luz era o que eles precisavam seguir porque, segundo as palavras de Gradier Chanatos, eles tinham que continuar se movendo até chegar à luz. Além disso, Gradier Chanatos mencionou um placar oculto onde os participantes receberiam pontos com base em suas performances durante cada fase do teste. Este placar oculto não seria revelado até o final do teste de entrada do MBEL. 00:19. Capítulo 166, Siga a luz. Este placar oculto não seria revelado até o final do teste de entrada do MBEL. 00:19. Todos pareciam prontos em suas várias posições. Eles olharam para a bola de luz verde à frente com um olhar de determinação. O Olhos de Deus foi ativado. Gustavo olhou para a bola de luz de sua posição, mas não conseguiu encontrar nenhum ponto de energia nela, o que o surpreendeu um pouco. Mesmo quando ele tentou aumentar o zoom ao avistar a bola de luz, ainda estava extremamente longe de sua posição atual. A distância deve ser a razão pela qual não consigo ver seus pontos de energia. Pelos rumores anteriores que ouvi, o teste de admissão MBEL leva mais de um dia para ser concluído. Se os rumores forem verdadeiros, pode demorar mais de um dia para chegar à luz. É por isso que este é um teste de resistência. Gustavo se perguntou enquanto olhava para a contagem regressiva. 00:03. 00:02. 00:01. Meia-noite. A segunda FASV vai começar. Imediatamente a contagem regressiva terminou, todos começaram a correr em direção à bola de luz verde.
Alguns conservaram suas energias e se moveram em um ritmo razoável porque se lembraram de Gradier Chanatus mencionando que o teste estava relacionado à resistência. Eles não tinham ideia das situações que enfrentariam. Para garantir a segurança, eles decidiram economizar energia para quaisquer imprevistos que possam surgir. Alguns achavam que chegar primeiro à luz seria bom por causa do placar oculto mencionado por Gradier Chanatus. Eles tinham certeza de que ser o primeiro a chegar à luz lhes daria um bom número de pontos. Gustav ficou na mesma posição depois que a contagem regressiva começou e olhou em volta. Eu ainda não posso usar todas as minhas habilidades porque há câmeras invisíveis em todos os lugares. Eles devem estar observando de uma sala secreta ou algo assim. Não é o momento de revelar nenhuma das minhas habilidades, embora eles provavelmente saibam minha nota por agora, Gustav disse e começou a se agachar ligeiramente. Tom. Ele avançou com velocidade, cruzando mais de 200 pés em um único movimento corporal. Gustav estava atualmente se movendo em sua velocidade média. No entanto, sua velocidade ainda era muito mais rápida do que muitos mestiços que participaram do teste. Seu cabelo voou para trás enquanto seu corpo viajava com velocidade pelo pedaço de grama. Menos piso 617 Sala de vigilância. Dentro da sala cheia de telas que exibiam diferentes participantes dentro do espaço em branco, Gradier Chanatos ficou na frente como de costume. Eles observaram enquanto os participantes se moviam em direção à luz. Existem alguns candidatos realmente promissores com linhagens únicas este ano. Seus olhos se moviam de um lugar para outro nas telas. Um dos participantes com escamas verdes elétricas no rosto atravessou o local em uma tela específica, movendo-se em um ritmo razoável. Seu movimento era como um teletransporte. A eletricidade aparecia a vários metros à sua frente e ele se transformava nela. Isso continuou acontecendo o tempo todo. Ele pode se mover mais rápido, mas parece ser um daqueles que conservam sua energia, pensou Gradier Chanatos. Traga as informações sobre este participante, Gradier Chanatos expressou enquanto apontava para aquela parte da tela. Um dos funcionários atrás assentiu e digitou nos teclados holográficos várias vezes. Troem. Uma nova tela holográfica apareceu do nada na frente de Gradier Chanatos. Ele olhou para a informação e acenou com a cabeça, grau B, nada mal, ele disse internamente e começou a acenar com a mão. As telas holográficas desapareceram e ele olhou para as outras telas. Em outra tela, ele notou uma garota baixa com chifres de carneiro pretos e a parte inferior de uma serpente se contorcendo no chão com velocidade. Enquanto ela se movia pelo chão, as manchas verdes de grama se transformavam em uma trilha de cinzas com o contorno de seu corpo exibido nela. Sua habilidade de linhagem não a torna muito móvel, mas há uma chance de que ela possa nos surpreender quando os verdadeiros desafios vierem. Dentro da sala, um grande número de telas que passavam de 1000 exibiam toda a movimentação dos participantes. Apesar do número de telas, Gradier Chanatos conseguiu assistir a cada uma delas ao mesmo tempo e perceber os participantes promissores. Esses três são muito bons também. Gradier Chanatos comentou e teve 3 telas holográficas ampliadas aparecendo na frente dele. O primeiro era um menino de 1,5 metros de altura com cabelos cor de água na altura dos ombros e 2 linhas vermelhas que se estendiam da testa à sobrancelha esquerda. Ele estava se movendo pelo pedaço de grama com velocidade intensa, fazendo com que uma faixa vermelha brilhasse no local. Embora sua linhagem ainda não tivesse sido revelada, Gradier Chanatos sentiu que era promissor o suficiente pelo que tinha visto. A segunda era uma garota de pele verde com uma cauda marrom semelhante a um chicote que tinha uma energia semelhante a uma aura vermelha cobrindo todo o seu corpo. Ela estava atualmente em uma foice vermelha de 4 pés feita de energia. A foice voou acima do gramado, dando-lhe mobilidade suficiente para se mover como quisesse. A terceira pessoa na tela era um garoto alto com cabelo laranja espetado. Surpreendentemente, este menino não estava andando ou correndo sobre os campos como todos os outros. Em vez disso, ele estava se movendo no subsolo. Como ele chegou debaixo do solo era desconhecido, mas ele ficou parado e cruzou os braços com um sorriso largo no rosto. O chão o estava movendo para frente sem que ele tivesse que fazer nada. Esses três devem ser os candidatos mais promissores aqui, exceto aquele garoto que liderou o outro lote aqui. Suas informações mostram que sua linhagem tem algo a ver com a transformação. Ainda assim, ele não fez uso disso, Gradier Chanatos disse enquanto olhava para frente com um olhar de contemplação. Acho que veremos em breve como eles se comportam quando enfrentarem os primeiros desafios, disse ele internamente enquanto acenava com a mão. Os participantes continuaram se movendo em direção à bola de luz verde pelas próximas 3 horas. Alguns perceberam que a bola não estava se aproximando mesmo depois de aumentar a velocidade. Eles esperavam algum tipo de desafio, mas mesmo depois de se mover por mais 1 hora, nada aconteceu. Alguns deles já estavam ficando sem resistência depois que 6 horas se passaram. A bola de luz verde ainda estava muito longe. Alguns deles decidiram descansar enquanto outros seguiram em frente. Parece que alguns deles baixaram a guarda agora, disse Gradier Chanatos internamente enquanto observava os participantes nas telas.
libere os móveis. Ele ordenou com uma voz alta. Capítulo 167 Transformação da paisagem. Parece que alguns deles baixaram a guarda. Gradier Chanatos disse internamente enquanto observava os participantes nas telas. Libere os móveis. Ele ordenou com uma voz alta. Dentro do local de teste, os participantes pararam repentinamente o que estavam fazendo quando sentiram algo. VRRRMMM. 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 As aberturas foram formadas bem acima do solo. Parecia que o espaço estava aberto, formando túneis azuis circulares no ar. Suei. 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 Máquinas azuis do tamanho da palma da mão de um bebê começaram a chover lá de cima. Essas pequenas máquinas eram esféricas e tinham superfícies muito lisas. Milhares deles estavam caindo do céu. Todos ficaram surpresos com o desenvolvimento repentino. O grupo de participantes que se sentou para descansar estava prestes a se levantar quando o chão começou a tremer. DHMMM. GHRMMM. A maioria dos mestiços perdeu o equilíbrio, mas surpreendentemente eles não caíram. Eles não caíram porque a grama sob seus pés cresceu e se enrolou em suas pernas sem que a maioria dos participantes percebesse o que estava acontecendo. Quando isso estava acontecendo, alguns participantes perceberam e encontraram uma maneira de se proteger, enquanto outros não. Os participantes que as plantas agarraram fizeram uso de suas habilidades de linhagem para se libertarem das garras das plantas. No entanto, no processo de fazer isso, as máquinas esféricas caindo de cima fizeram contato com o solo. SKRRYHH. O chão se abriu em diferentes lugares, imediatamente o contato foi feito. Kia! Gritos soaram quando vários participantes caíram nas aberturas no chão depois que terminaram de escapar do emaranhado das plantas. Alguns não conseguiram se livrar do emaranhado e foram jogados nas aberturas das plantas. Devido à cadeia única de eventos, mais mestiços foram desqualificados neste ponto. Aqueles que conseguiram escapar das rachaduras e pontos de abertura no chão foram para um local mais seguro. Eles olharam para a paisagem à frente com um olhar de perplexidade. As máquinas esféricas brilharam em verde antes de se enterrarem no chão e desaparecerem. Bem diante de seus olhos, a estrutura de toda a paisagem começou a mudar. Pequenos rios de cor dourada começaram a aparecer à frente, junto com montanhas e árvores. Alguns trechos de grama ficaram maiores e mais altos. As ervas com consciência começaram a se debater em uma tentativa de agarrar os participantes próximos. Um céu também apareceu de repente no alto. Os participantes podiam ver nuvens com sua cor azul, mas faltava o sol amarelo. No lugar do sol, os participantes só podiam ver a bola de luz verde que deveriam seguir. Tudo no espaço parecia tão real que poderia ser comparado ao exterior normal. As únicas diferenças que os participantes puderam identificar foram os rios dourados e a bola de luz verde que substituiu o sol. A visão de toda a paisagem havia passado por uma transformação inacreditável. Eu sabia que chegar à luz azul não seria tão fácil quanto eles imaginavam, murmurou Gustavo enquanto observava os arredores. Ele ficou no topo de uma pequena rocha de 30 metros de altura e olhou para a paisagem à frente enquanto ativava os olhos de Deus. As mudanças foram causadas por essas máquinas. Uma energia tão imensa, capaz de transformar o ambiente para o que o MBU quiser que seja, disse Gustavo enquanto frangia as sobrancelhas. A rocha em que ele estava atualmente não estava lá no começo. Ele também surgiu depois que as máquinas esféricas caíram do céu. Gustavo também foi cercado por plantas que tentaram segurá-lo, mas ele as destruiu facilmente. Quando a rocha brotou do chão, ele saltou sobre ela para verificar a vizinhança de um ponto mais alto. Ele foi capaz de ver a grande quantidade de pontos de energia que cada máquina tinha e determinou, após uma observação, que as pequenas máquinas causaram a mudança. HMM. Parece que não foi só a estrutura da superfície que mudou. As coisas ficaram um pouco mais interessantes, disse Gustavo com um sorriso no rosto. Vários milhares de metros à frente de seu ponto de parada, Gustavo podia ver uma pequena floresta com árvores azuis e amarelas. Que bom disfarce, disse Gustavo enquanto olhava para frente. Eles ainda estavam muito longe de sua posição, mas ele conseguiu ver as árvores e o que o esperava lá dentro. Gustavo saltou da rocha e avançou com velocidade. Ele não tinha intenção de evitar a floresta. Se Gustavo quisesse contornar a floresta, teria que virar à esquerda ou à direita, mas desde o início da segunda fase não havia mudado de trajetória como todos. Todos viajaram em linha reta porque sentiram que a mudança de trajetória aumentaria o tempo que levariam para alcançar a bola de luz verde. Gustavo sentiu que provavelmente todos foram transportados para posições em que bastava seguir em frente para chegar à bola. Virar para a esquerda ou para a direita significaria que você estava viajando na direção errada, mas isso não significava que você não poderia voltar ao caminho simplesmente virando-se para enfrentar a grande bola brilhante à distância. Sus. Gustavo chegou à floresta em poucos segundos e passou pelas árvores amarelas e azuis.
A mata era tão densa que as folhas de diversas árvores formavam grandes copas que cobriam toda a região, fazendo com que o entorno ficasse azul escuro e amarelo devido à cor das árvores. Surgi. Uma lâmina circular com numerosos picos em suas bordas de repente voou pelo ar em direção ao peito de Guatá de cima de uma árvore a 3 metros de distância. Devido ao número de folhas que cobrem a árvore, esta lâmina estava bem escondida e não seria notada até que estivesse a cerca de 1 metro de distância de fazer contato. Desvie-te. Gustavo moveu seu corpo para o lado imediatamente que a lâmina foi lançada, desviando-se com facilidade. Conforme a lâmina passou por ele, foi em câmera bastante lenta do seu ponto de vista. Ele podia vê-lo claramente enquanto viajava para frente. Era tão grande quanto a cabeça de uma pessoa, azul com uma luz amarela apitando em sua superfície. Gustavo estendeu a mão e agarrou a lâmina, impedindo seu movimento. Pegada. Seu forte aperto na lâmina parou de girar imediatamente. Gustavo rapidamente se virou e jogou a lâmina de volta na direção de onde foi lançada. Capítulo 168, nível 6. Seu aperto firme na lâmina parou de girar imediatamente. Gustavo rapidamente se virou e arremessou a lâmina de volta na direção para a qual foi lançada. SKKRRHHH. Um som alto e estridente metálico soou à frente. Bom. Uma pequena explosão balançou as árvores alguns metros à frente. Um grande galho de uma árvore foi cortado em dois e caiu no chão junto com uma máquina de aparência humanoide azul. A área do ombro esquerdo até o peito e as laterais de sua costela derreteram. Gustavo correu em uma tentativa de finalizá-lo no momento em que pousou no chão. No entanto, no instante em que ele avançou, ele ouviu o som do ar sendo cortado devido a objetos que se moviam em alta velocidade através dele. Gustavo se virou e notou 3 das 4 lâminas de aparência semelhante vindo em sua direção. Da esquerda, direita e centro. Tom. Gustavo imediatamente saltou para cima para desviar de todos os projéteis. Enquanto seu corpo subia no ar, as lâminas giratórias passaram abaixo dele, mas para sua surpresa, elas pararam de avançar. As lâminas se viraram e se dirigiram para seu corpo enquanto ele ainda estava no ar. Gustavo notou que outro se dirigia para ele por trás, elevando a contagem total de lâminas para 5. Redemoinho. Gustavo de repente girou seu corpo repetidamente no ar e balançou a perna em direção às 3 primeiras lâminas que chegaram à sua frente. Bam. 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 A perna de Gustavo bateu com precisão no corpo das 3 lâminas. Sua perna fez contato com a superfície das lâminas, fazendo-as voar para longe novamente. Enquanto se moviam pelo ar, vários galhos foram partidos em 2 antes que as lâminas se cravassem em 3 árvores diferentes à frente. Devido ao balanço de sua perna, seu corpo ainda girou para trás e ele estendeu a mão para agarrar as 2 lâminas restantes que voavam em sua direção. Aperte. Aperte. Ele pousou com as 2 lâminas em suas mãos e quis balançá-las novamente quando notou o piscar da luz amarela acelerando. Bip. Bip. Bom. Ambos explodiram juntos, fazendo com que um raio de mais de 16 pés fosse engolfado pelo fogo. A fumaça se espalhou pelo ambiente, mas as silhuetas de 5 máquinas azuis de aparência humanoide podiam ser vistas caminhando em direção ao ponto de explosão. Eles tinham linhas amarelas brilhantes em seus braços e pareciam ameaçadores. Mais cedo, seus braços foram estendidos para a posição de Gustavo. Ainda assim, após a explosão, eles não pareciam mais estar em guarda. Escaneando o ambiente em busca de sinais de vida. Uma voz robótica foi ouvida de um deles como raios de luz vermelha e verde na forma de uma rede disparada. Mas imediatamente isso aconteceu, uma silhueta saiu da fumaça em sua direção. Sinais de vida, desce. Antes que a voz robótica pudesse completar sua frase, um punho cerrado perfurou o meio de seu peito. KRYYCCHH. Um pequeno objeto circular saiu da parte de trás do buraco criado no peito da máquina. Proem. As linhas brilhantes em seu corpo escureceram imediatamente. A fumaça se dissipou e o rosto sério de Gustavo foi revelado. Ele não tinha ferimentos, nem parecia desgrenhado de forma alguma. Sus. Gustavo retirou o punho do peito da máquina humanoide e disparou para a esquerda, desviando de um feixe de energia verde que foi disparado em sua direção por trás. Ele arqueou o braço para trás ao chegar na frente da máquina humanoide à esquerda e atirou-a para cima. Bang! Seu punho colidiu com sua mandíbula, fazendo-a ser arremessada no ar. Gustavo não esperou um único segundo antes de balançar o punho repetidamente. Bam! 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 Enquanto ainda estava suspenso no ar, o punho de Gustavo caiu sobre o corpo da máquina humanoide, destruindo várias de suas partes metálicas do corpo. Bang! A máquina humanoide bateu em uma árvore do outro lado, fazendo com que seu corpo se partisse em pedaços. Gustavo já havia disparado para o lado novamente depois de lançar aquele ataque com sucesso. Desviar. 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 Gustavo estava se movendo a 200 pés por segundo, então desviar dos tiros das máquinas humanoides foi muito fácil para ele. Seu corpo se movia pelo local em zig-zag.
Ele chegou na frente de outra máquina humanoide e desferiu uma chuva de socos nela. Bam, 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 bam. Em cerca de um minuto, Gustavo terminou de lidar com todos os humanoides, exceto o primeiro. Todos os ais que lutaram com Gustavo perderam uma de suas partes do corpo ou tiveram seus núcleos retirados de seu corpo, então suas funções foram desligadas. Gustavo reuniu os núcleos e os colocou em seu dispositivo de armazenamento. Energia extra é sempre apreciada, disse ele internamente enquanto caminhava em direção à IA que não finalizou. O participante 126 pode continuar. Uma voz robótica explodiu da IA que Gustavo não havia matado. Gustavo acenou com a cabeça e correu para frente enquanto jogava o braço para fora. Bang! Seu braço rasgou o peito da IA e ele agarrou seu núcleo antes de puxá-lo com força. Não vou deixar passar energia livre, disse ele internamente enquanto o brilho no corpo da IA diminuía quando ele caía no chão. Quando o sistema absorver os núcleos, a energia necessária para a próxima atualização será reduzida para um quarto, pensou Gustavo enquanto armazenava o núcleo em seu dispositivo de armazenamento. SUS. Ele avançou depois que tudo foi dito e feito, deixando os ais em pedaços. Gustavo saltou para o topo de uma árvore e começou a pular de árvore em árvore depois de cruzar uma distância de 200 metros. Menos piso 617 Sala de vigilância. Gradier Chanatos olhou para uma tela específica no canto superior esquerdo das telas divididas holográficas. Seus olhos estavam atados com um olhar de descrença e incerteza. Aquele candidato apenas casualmente lidou com um monte de ilhas de nível 6 sem nem mesmo ativar sua linhagem. O choque em sua voz era evidente. Capítulo 169 Orgulho de uma classe especial. Aquele candidato apenas casualmente lidou com um monte de ilhas de nível 6 sem nem mesmo ativar sua linhagem. O choque em sua voz era evidente. Ele olhou para outras telas holográficas, tentando ver se sentia falta de algum outro candidato que pudesse ter exibido a mesma proeza de Gustavo. No entanto, depois de verificar por um longo tempo, ele não conseguiu encontrar nada. A maioria dos participantes na tela estava lutando para lidar com os ais com sua linhagem sendo ativada. Ao contrário de outros participantes, Gustavo lidou com 5 ais usando apenas força bruta. Os ais de nível 6 eram comparáveis aos mestiços de nível 2 Zulu. Então, era compreensível que os mestiços estivessem tendo problemas para derrotá-los. Embora a maioria dos mestiços participantes tenha ultrapassado o nível 2. Ainda assim, seria um desafio derrotar vários ais de nível 6 em um período específico sem sofrer danos. De acordo com as varrenduras, sua linhagem deve estar relacionada à transformação. Como ele é capaz de usar esse nível de força sem se transformar, pensou Gradier Chanatos. Traga as informações sobre esse candidato. Gradier Chanatos apontou para a tela que mostrava Gustavo correndo pela floresta. Troin. Outra tela holográfica apareceu na frente dele exibindo as informações pessoais de Gustavo. Seu nome, endereço, data de nascimento e tantas outras coisas foram exibidas. HMM. Gustavo Crimion. Gradier Chanatos murmurou com um olhar estranho em seu rosto se perguntando por que algo sobre esse nome parecia familiar para ele. Seus olhos de repente se arregalaram quando ele percebeu uma informação. Seus pais biológicos são os Zulus. Ele expressou com um olhar de descrença e confusão. Outro prodígio da família Oslo. Eles têm 3 filhos. Porque o irmão mais velho de Hendrik dizia ter uma linhagem de baixo grau. Eu me pergunto por que este não chamou a atenção dos inspetores. Um mestiço deste calibre deveria ter passado no teste especial. Gradier Chanatos pensou enquanto estava confuso com a nova informação que descobriu. Por que ele leva o nome de Crimion se sua família original são os Zulus? Uma tela gigante foi colocada na frente de um corredor, e vários jovens vestidos com uniformes brancos puros sentaram-se em cadeiras em frente à tela. A maioria desses jovens exalava uma vibração confiante e orgulhosa enquanto todos observavam a tela na frente com olhares contemplativos. Uma parede de vidro podia ser vista no lado direito do corredor. Através da parede de vidro, podiam ser vistas nuvens, o que mostrava que a altitude atual deste local era muito alta. No banco da frente, um menino de cabelos pretos encaracolados, vestido como os outros, estava sentado de pernas cruzadas. Entre todos os outros, ele parecia ser o mais novo por causa de sua aparência. Ele tinha um olhar confuso em seu rosto enquanto olhava para a tela à frente. Qual é o problema, Hendrik? Você tem agido de forma estranha desde que chegamos ao corredor. Você está doente. Uma garota com longos cabelos loiros ao lado dele falou com um olhar preocupado no rosto enquanto estendia a mão para tocar seu rosto. Pá. Não me toque, ele expressou com um olhar reprimido enquanto afastava a mão dela de seu rosto. Ela retirou a mão imediatamente, mas continuou encarando-o. Hendrik continuou rangendo os dentes enquanto olhava para uma parte específica da tela. Ela percebeu isso e seguiu sua linha de visão para verificar o que ele estava olhando. Em uma parte específica da tela, um garoto alto com cabelos loiros sujos acabara de sair de uma pequena floresta e agora se dirigia para a passagem na montanha à frente.
HMM. Por que vocês dois parecem tão idênticos? Ela perguntou com um olhar suspeito. Nada do seu ônibus. Antes que Hendrik pudesse completar sua frase, alguém interrompeu do lado. Aquele não é seu irmão mais velho. Um garoto de cabelo castanho curto perguntou enquanto apontava para a tela. O, o irmão mais velho de Hendrik. A garota falou com um olhar surpreso e se virou para olhar para a tela. Não é de admirar, disse ela internamente. O que você quer dizer com o irmão mais velho? O rosto de Hendrik de repente se contorceu de raiva enquanto ele olhava para a pessoa à sua direita. O espaço ao redor de Hendrik de repente se distorceu e torceu. Enca. O menino ao lado dele de repente caiu no chão de joelhos. O que você está fazendo? Ele gaguejou enquanto perguntava enquanto seu corpo tremia. Outras pessoas no corredor ficaram confusas com a súbita mudança de eventos e olharam para frente com um olhar estupefato. Ele não é meu irmão. Hendrik falou alto, fazendo o espaço girar ainda mais. O menino sentiu uma forte pressão descer sobre ele, fazendo com que todo o seu corpo fosse fortemente preso ao chão. Plop. Hendrik, pare com isso, a garota à sua esquerda expressou. Cala a boca. Só porque você conseguiu passar no teste especial não significa que você está no mesmo nível que eu. Hendrik expressou com um olhar orgulhoso, fazendo a garota recuar, sem palavras. Ele se virou para encarar o garoto que lutava para se mover no chão. Cuidado com suas palavras da próxima vez, tolo. Ele disse antes de se virar para sair do corredor. O menino no chão sentiu o ar voltar ao normal e seu corpo se iluminou novamente. Ele lentamente se levantou enquanto ofegava com um olhar de vergonha visível em seu rosto. Conversa. 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 TCH, ele é tão cheio de orgulho em uma idade tão jovem. Menos ele é uma classe especial, isso é de se esperar. Menos ninguém da turma especial apareceu aqui para assistir à prova a não ser ele. Menos não acredito que ele tem um irmão. O corredor silencioso ficou um pouco barulhento depois do que aconteceu. A garota que tentou parar Hendrik antes ajudou o outro garoto a se levantar. Eu não posso acreditar que Hendrik fez isso comigo. Eu fui mais velho dele por anos, ele expressou depois de se sentar. Gur, não fique bravo com ele, ela disse com um olhar suplicante. Você está sempre apoiando ele, Paula, mas ele te tratou como uma merda, disse Gur com um olhar de pena. Eu. Não. Ela gaguejou, sem saber o que dizer. Capítulo 170, Região montanhosa desafiadora. Gur, não fique bravo com ele, ela disse com um olhar suplicante. Você está sempre apoiando ele, Paula, mas ele te tratou como uma merda, disse Gur com um olhar de pena no rosto. Eu. Não. Ela gaguejou, sem saber o que dizer. Eu não posso acreditar que Gustavo está participando do teste. Ele parece estar indo bem também. O que está acontecendo? Gur perguntou enquanto olhava para a tela. Hendrik estava em um corredor com piso deslizante. O chão o fazia avançar pelo corredor. Desta vez, Gustavo, eu prometo acabar com você pela humilhação que você me trouxe, ele disse internamente com um olhar de raiva. Já se passaram 8 horas desde o início da segunda fase do teste. Os participantes ainda seguiam a luz verde, que parecia mais distante do que nunca. No entanto, aqueles que viajaram mais longe do que os outros perceberam que diminuíram um pouco a distância. Mais de 100 participantes foram eliminados por UAs que de repente apareceram por todo lugar. Outra coisa era que as vias dentro de cada área eram diferentes. Para passar por um determinado local, um participante teria que passar por um problema ou outro. No entanto, sempre que conseguissem ultrapassar tais obstáculos e passar por aquela região com sucesso, notariam uma mudança específica. A bola verde de luz ficou um pouco mais perto do que antes. Em uma região de grandes montanhas, Gustavo estava correndo ao longo de uma passagem na montanha. A montanha atual que Gustavo escalou era enorme e, no lado direito, estava localizada a passagem da montanha. Na borda, vários ossos grandes e pontiagudos podiam ser vistos na parte inferior, apontando para cima. Os grandes ossos pontiagudos estavam alinhados no sopé da montanha, densamente amontoados. Se alguém caísse da borda da passagem da montanha, eles teriam um fim desastroso. A passagem na montanha tinha cerca de 5 metros de largura. Gustavo correu pela passagem da montanha com os olhos brilhando em uma cor verde brilhante e escarlate. Ele frangiu as sobrancelhas quando notou algo a 300 metros de distância. Sus. Ele atravessou mais de 200 metros em cerca de 3 segundos e saltou para cima assim que cruzou 200 metros. Tou. Seu corpo foi levantado no ar por mais de 30 metros enquanto avançava como um foguete. Dão. Ele pousou várias centenas de metros à frente e continuou correndo. Graças aos olhos de Deus, evitei muitas armadilhas nesta passagem à montanha, disse Gustavo internamente enquanto corria. Quando ele chegou à passagem da montanha depois de se mover pela floresta, ele ativou um mecanismo de armadilha por engano. Ele quase foi empurrado para o fundo da montanha por causa desse erro. Desde então, ele usava os olhos de Deus ao passar. Ele correu por cerca de 2 horas e cruzou com sucesso 3 cadeias de montanhas.
Sua energia estava se esgotando rapidamente devido ao uso contínuo dos olhos de Deus. Ainda assim, ele queria ter certeza de que cruzaria a região montanhosa antes de desativá-la. Gustav já podia ver o fim desta passagem na montanha de sua localização atual. Falta mais uma região montanhosa, disse Gustav internamente. Ele já podia ver a próxima montanha à distância, que era muito mais alta do que a montanha que ele estava escalando. Eu me pergunto se também vai escurecer neste espaço artificial quando o dia chegar ao fim, disse Gustav internamente enquanto continuava viajando. Ele poderia dizer que estava chegando perto da noite no mundo real. Assim como ele havia adivinhado, o teste levaria mais de um dia. Após mais alguns minutos de corrida, Gustav estava se aproximando do final da passagem na montanha quando notou algo novamente. Gurutil, 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 gurutil. Pedregulhos enormes de repente começaram a rolar da área superior esquerda da montanha com velocidade intensa. Ao contrário da última vez que encontrou uma armadilha, seu tempo de reação foi lento porque ele não ativou a armadilha atual. Mais de 30 deles, cada um do tamanho de um caminhão, rolaram com intensidade causando tremores em toda a serra. Partes da montanha desmoronaram e deslizaram pela passagem da montanha. Devido às intensas vibrações geradas pelas grandes pedras ao rolarem, a velocidade de Gustav foi levemente afetada. As pedras estavam todas rolando simultaneamente, mas a primeira estava a cerca de 30 metros de Gustav, enquanto a última estava a mais de 6.000 pés de distância. As pedras eram mais de 30 em número. Seus tamanhos eram mais do que suficientes para destruir o caminho à frente e atrapalhar o progresso de Gustav. Spret foi ativado. Gustav ativou o Spret e sua velocidade dobrou instantaneamente. As pedras rolando diminuíram de velocidade de seu ponto de vista enquanto ele jogava seu corpo para frente com força. Fouls. Imagens posteriores foram criadas a partir do movimento de seu corpo enquanto ele cruzava mais de 500 pés em um segundo, ultrapassando as 7 primeiras pedras antes que elas se chocassem contra a rota atrás dele. No segundo seguinte, ele cruzou 1.000 pés. Os 13 pedregulhos deixados à sua frente estavam a vários metros de distância de fazer contato com a passagem da montanha à frente. As sobrancelhas de Gustav frangiram quando ele saltou para cima e pousou no topo da pedra a 20 metros de distância dele. Tom. Ele empurrou os joelhos para cima no instante em que pousou nele, impulsionando seu corpo para frente mais uma vez. Bang! Devido à força que suas pernas geraram, a parte superior da pedra explodiu quando Gustav saltou dela. O corpo de Gustav viajou no ar, saltando por mais 7 pedras. Ele se esquivou de um em particular que quase bateu em sua cabeça, pois ainda estava rolando de cima. Infelizmente, como o ímpeto de Gustav estava chegando ao fim, os últimos 5 pedregulhos já estavam fazendo contato com a passagem da montanha à frente. Gustav pousou de volta na rota ao mesmo tempo em que os 5 pedregulhos à frente se chocaram contra a passagem da montanha. Estrondo. 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 Soou como uma explosão nuclear quando as pedras bateram vigorosamente na estrada à frente. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.